Nós estamos aqui para conversar com vocês sobre a amizade, sobre uma história de amizade ou várias histórias de amizade. A amizade na perspectiva cristã, na perspectiva espírita, porque o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só pessoa. Como nós temos concebido a amizade na nossa vida? Quantos amigos nós temos? Quantos amigos nós podemos contar com eles nos momentos mais difíceis, assim como nos momentos mais felizes? Quantos amigos sinceros nós possuímos ao longo dessa nossa existência? Essa é uma pergunta para que vocês reflitam cada um, porque essa quantidade acaba variando para cada um de nós. Se vocês prestarem atenção quando estão examinando o passado, suas histórias, vocês perceberão que nós temos uma tendência a considerar a amizade com uma perspectiva de reciprocidade. Vocês conseguiram pensar em algum amigo do qual vocês não sejam amigos? Compreendem a pergunta? Normalmente, quando a gente pensa em amigo, a gente pensa no amigo que nós também somos amigos dele. Nós não pensamos numa amizade unilateral, na pessoa que é nossa amiga e que nós não somos amigos deles. Por isso que eu digo que normalmente nós temos o conceito de amizade envolvendo a reciprocidade. Se uma pessoa que nós consideramos no nosso círculo íntimo, no nosso círculo de amizade, resolve ter um caso com a nossa esposa ou com o nosso esposo, ele continua no círculo de nossos amigos? Cortamos imediatamente? Pois é. Este conceito não é um conceito cristão. Sim. É importante que a gente entenda que quando a gente adentra a casa espírita para estudar o cristianismo e reviver o cristianismo e finalmente aprender sobre o Cristo, sobre os seus ensinos, nós precisamos estar dispostos a abrir mão das nossas crenças. Se nós não estivermos dispostos a abrir mão das nossas crenças, nós não aprenderemos o novo. Nós não nos renovaremos. Às vezes a gente adentra a casa espírita e ouve falar sobre transformação moral, mas nós queremos transformarmos-nos moralmente sem mudar nada. Isso é um absurdo. Isso é uma ilusão. Se você veio aqui para mudar, prepare-se, porque você terá que abrir mão dos seus conceitos, abrir mão das suas crenças, abrir-se para o novo, abrir-se para o Cristo. A boa nova, não é a boa velha. O Evangelho significa a boa nova do reino de Deus. É uma coisa boa. Renovar-se com o Cristo é uma coisa boa. É muito bom para nós. E essa lição de hoje que nós estamos estudando com vocês é uma lição que toca particularmente ao meu coração, porque às vezes a gente olha para a vida e não sente muitas amizades sinceras. Há muito interesse. Há muita gente que está conosco enquanto nós estamos bem, enquanto nós podemos fazer alguma coisa para elas, mas que no momento do vamos ver, ou mesmo no momento da nossa maior alegria, no momento do vamos ver, abandonam-nos. No momento da nossa maior alegria, morrem de inveja. Amigo não tem inveja do outro. Amigo se alegra com a alegria do outro. Não é isso que nós temos aprendido? Então, quando nós temos um amigo, que nós vemos que ele está indo bem, que ele está materialmente falando, pelo menos na perspectiva material, arrumou um emprego melhor, está se desenvolvendo na vida, muitas vezes a gente se afasta dele. E a gente não se afasta porque nós estamos dando espaço para que ele possa viver bem,
A gente se afasta porque a gente morre de dor de cotovelo do indivíduo, da pessoa que está se dando bem. E isso é muito ruim. Isso é muito solitário. As pessoas, quando consideram a vida, tendem a colocar muito, mas muito em consideração o toma lá da cá. E com Jesus, nós precisamos rever esses conceitos. Então ele começa falando para nós que ele nos dá um mandamento, que nós nos amemos como ele nos amou. Como é que ele nos amou? Ele esperou alguma reciprocidade da parte de Pedro? Da parte de João? Ele esperou alguma reciprocidade da parte dos cegos que ele curou? Dos leprosos que ele socorreu? Ele esperou alguma reciprocidade daquele casal que no dia do casamento deles, na festa deles, acabou o vinho. E ele foi lá e transformou a água e manteve a festa acesa, boa, porque o vinho que ele fez era do melhor que tinha. Ele esperou alguma coisa em troco? De volta? Não. A amizade cristã não é uma amizade de toma lá da cá. Não é uma amizade de reciprocidade. Ela é uma amizade de brilho, de irradiação, de exteriorização de bons sentimentos, de amorosidade. A amizade na perspectiva do Cristo é um sentimento que Ele carrega para conosco, independente do que nós sejamos, da condição moral que nós estejamos, das escolhas que nós façamos. Ele é nosso amigo, ponto. Não depende de nós. Então eu tenho um mestre que me conduz. Eu tenho um mestre que é meu guia, que vai à minha frente, que é meu modelo. Se ele vai à minha frente, devo segui-lo. Se ele é meu modelo, devo imitá-lo. Se eu desejo ser cristão, estar entre os cristãos, eu preciso aprender a segui-lo. E aqui está um exercício que então eu preciso aprender a fazer. A amar sem ser amado. Amar o que não é amável. Amar sem esperar retorno, retribuição, recompensa. Amar quando todos me digam para não amar. Amar quando tudo me leva a não amar. Isso é ser cristão. Nenhuma outra coisa, nada menos que isso. Não se permitam menos que isso. Jesus não espera de nós menos que isso. Porque menos que isso é ser infeliz. Menos que isso é fazer-se pequeno, não no bom sentido da humildade, mas fazer-se pequeno no sentido de não ser capaz de amar incondicionalmente. Porque se só saudardes aqueles que vos saúdam, que mérito tereis? Não fazem os pagãos o mesmo, com o objetivo de obterem retorno? Se só emprestais a quem podeis esperar que também vos façam a mesma coisa, que mérito tereis com isso? Não fazem os agiotas as mesmas coisas? Em verdade vos digo que se a vossa justiça, se a vossa misericórdia, se o vosso amor não for maior, Jesus nos convida para uma grandeza, para uma grandiosidade. E é curioso, porque é uma grandeza diferente do que nós estamos acostumados, não é uma grandeza falsa, não é uma grandeza de aparência, não é uma grandeza exterior, mas é uma grandeza interior, é uma grandiosidade que nem a do Chico. O Chico atendeu ao apelo de Jesus. Centenas de pessoas na fila e ele as amava. Ele amava a cada um deles, até os repórteres que iam lá para debochar dele, até as pessoas que iam lá para criticá-lo, para esbofeteá-lo, para persegui-lo. Chico não permitia que dentro dele houvesse alguma outra coisa, algum outro sentimento que não fosse o sentimento que ele aprendeu do mestre dele. Ele não fazia por ele, ele fazia pelo Cristo. Ele fazia no esforço de seguir Jesus, porque Emmanuel foi claro para ele. O dia que você me ver saindo do Cristo,
ou da doutrina espírita, me largue e acompanhe, siga com eles. Siga com eles. Seguir Jesus, aprender com Jesus, exige de nós abrir mão dos nossos falsos conceitos. Falsos por quê? Porque não se sustentam na vida eterna. Falsos porque não nos trazem felicidade. São conceitos mentirosos. A sociedade, o mundo, porque Jesus deixa claro que o meu reino não é deste mundo. O mundo nos ensina a ser amigo de quem é nosso amigo. Espera isso de nós, aceita isso de nós, cobra isso de nós. Concorda? Então, se eu quiser ser do mundo, se eu quiser vencer no mundo, basta eu seguir suas regras. Mas Jesus veio e venceu o mundo. E depois pede para Deus: Pai, eu não vos peço que os tireis do mundo, mas que os amparais, para que eles também possam vencer no mundo. Eu não preciso de vencer o mundo. Eu preciso de vencer dentro de mim mesmo. É aqui que acontecem as grandes lutas, é dentro do meu peito, é no meu coração, é na minha mente que acontecem as grandes lutas. É aqui que acontecem as grandes quedas. É aqui que eu me perco, porque é dentro de mim que acontece o remorso. É dentro de mim que acontece a desilusão. Nós vamos encontrar no livro Ação e Reação uma história impressionante. 2 amigos, um pai e um filho, que em diversas existências eles nascem próximos um do outro. Quando a mãe do rapaz desencarna, o pai se apaixona por uma jovem. O filho não aceita aquele amor. Não aceita e facilita a ela para que traia o pai. No final das contas, os dois, de maneiras distintas, matam a jovem. O remorso é tão grande que os dois vão trabalhar nas trevas. Anos seguidos. Até um dia resgatarem a jovem. Para então os 3 se encaminharem para a reencarnação. Se iludiram, erraram, o remorso aconteceu, o arrependimento veio, o trabalho no bem para poder consertar as coisas, mas quanta dor, quanto sofrimento. A mãe do André Luiz teve seu esposo perdido. Ele preferiu permanecer no umbral com 2 amantes do que seguir com a esposa. O que ela fez, o que nós faríamos, o que nós faremos, nós vamos mergulhar nas trevas e vamos amparar os 3. Vamos preparar uma reencarnação. Vamos nos casar com ele de novo. Vamos trazê-las como filhas, para amá-las. Esse é o conceito cristão. Não, mas aí que está a coisa de você conseguir enxergar a vida no mundo espiritual. Porque quando você fica só aqui no mundo material, isso parece meio uma utopia, ou então uma coisa meio absurda. As pessoas falam, eu vou fazer isso. Aí é que está a hora de realmente acreditar que existe vida após a morte. São muitas encarnações que a gente tem ligações diversas. Aí a gente consegue começar a enxergar esse tipo de coisa. Se não pensar assim, só nessa vida aqui.
Os Espíritos nos dizem que a doutrina espírita veio para os duros de coração. A doutrina espírita, ela não reúne no seu seio os melhores espíritos. Ela reúne no seu seio os piores espíritos. Nós aqui somos a ralé da espiritualidade, com perdão, né? Não se ofendam, mas é o que os Espíritos nos dizem. E eles são meio linguarudos com relação a isso. Tudo já foi tentado conosco. Tudo já foi tentado conosco. Criaram mais uma coisa para tentar conosco. Então, a perspectiva espiritual realmente é necessária para nós, porque nós somos muito teimosos. E eles estão tentando mais uma coisa, mas não gastava ela. Não gastava porque muita gente já aprendeu a amar com Moisés. Muita gente aprendeu a amar com Abraão. Muita gente. Narra Emmanuel que espíritos falidos de outras esferas vieram ter a Terra com um intuito duplo, de promover o nosso progresso e de se redimirem, porque o planeta em que eles estavam realizando o processo evolutivo deles estava passando por um período de regeneração, por um período de transformação, e eles não cabiam mais lá naquela sociedade. Então eles vieram. Se nós prestarmos atenção no que o Emmanuel narra, a maior parte desses espíritos voltaram, se redimiram. Aí sobrou uns pé rapados para trás. Uns teimosos, uns que não quiseram dar o braço a torcer, os que não aceitam o amor, os que não aceitam Deus. Somos nós que ficamos para trás. Os outros já voltaram para casa. E na sua maioria estamos encarnados aqui agora. Veja que quando a gente começa a puxar a língua, as coisas vêm. Para que nós entendamos a situação que nós estamos vivendo. O convite do Cristo, faz 2000 anos, é muito claro. Ele vai dizer para seus discípulos: eu não vos trato como servos. Eu vos trato como amigos. A prova, Judas chega para traí-lo. Jesus faz uma pergunta, com os braços abertos e um sorriso nos lábios, não com tristeza, com um sorriso nos lábios. A que vens, amigo? E o beija. Isso é amizade das mais puras que tem. Isso é amizade mesmo. Ele já sabia que estava sendo traído. Mas ele não diminui 1 centímetro do seu amor, porque é dentro dele, é dentro de mim, é dentro de cada um de nós. Não é o outro que provoca o meu amor, sou eu quem amo. Compreendem? É seu filho que provoca o seu amor ou é você que o ama? Você que o ama. Você não sabe ainda o que ele vai fazer. É incondicional. Exterioriza, sai, derrama de nós sobre os outros. É nosso. É nosso. Não é condicional, não depende do outro. Ah, não, mas fulano fez uma coisa que não tem jeito. Amigo, sai disso, se liberte. Esse sentimento que você traz faz parte da luz que Deus colocou em você. Deus é amor. O que nós, criaturas de Deus, somos? Amor. Do melhor, do mais puro, do mais completo amor. A nossa essência. Lá dentro de nós, Emmanuel vai nos dizer que toda criatura ama. Toda criatura. O pior dos homens ama. Às vezes, ele direciona esse fogo sagrado sobre coisas, sobre objetos. Espécie de misantropos que, revoltados contra a humanidade,
amam coisas, amam plantas, amam animais, amam, porque não tem jeito de não amar. A nossa essência é um fogo. Por isso Jesus fala, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz, ame. Porque o que faz brilhar a nossa luz? Nós sabemos, é amar. O que fazia Jesus brilhar? Amor. O que ele vai dizer para os seus discípulos? Que vos ameis como eu vos amei. Ele veio e nos amou para ser modelo, para ser guia, para ir à frente, para conduzir, para nos ensinar o amor incondicional. O amor puro, o amor sem retorno. Tudo que eu recebi do meu Pai, eu dei para vocês, eu ensinei para vocês, eu revelei para vocês. É assim que Jesus conversa com seus discípulos. O servo não conhece a vontade de seu Senhor, mas tudo, vocês já sabem o que Deus espera de vocês. Jesus é muito claro. Às vezes a gente olha para o Evangelho e fala assim, eu preciso da chave do Espiritismo para entender isso. Precisa. Essa lição que nós lemos, precisa de alguma chave? Tem algum símbolo nisso? Está claro. É luminoso. É um amor amplo. E ele vai falar isso no capítulo 15. Nós temos 26 capítulos. Todo mundo vai aprontar com Jesus. E o que Jesus vai fazer no fim? Pedir a Deus para perdoar as pessoas que não entenderam o que era o sentido do amor. E depois disso? Porque ainda não é o fim. Depois que ele pede oração, Depois disso, o que ele faz? ainda perdoa todos aqueles que Ele volta. Olha só o que Jesus vai fazer. Olha o que é uma amizade. Pedro está pescando, não pegou nada. Desde a madrugada, está cansadinho, desanimado. Ele, seus colegas, estão lá na barca, passaram a noite pescando. Gente, eles eram pobres. Imagina que a gente saiu para trabalhar e não arrumou um emprego, que a gente é desses diaristas. Que a gente não tem nada em casa para comer. Você foi, trabalhou, você fez sua parte, você lutou. Mas não deu, não rendeu. Jesus lá na praia. Ei! Como é que está a pescaria? Pegamos nada. Joguem as redes à direita. Os discípulos, já cansados, quase que no impulso, vamos tentar mais uma vez. Jogam as redes. E as redes transbordam de alimento, transbordam de peixe. É tanto que eles não conseguem puxar direito. Na hora que Pedro está puxando, ele pensa, só tem alguém que faz isso. Só tem uma pessoa que cuida desse jeito de nós. Só tem uma pessoa que nos dá em abundância. É Jesus. E ele se atira na água e vai nadando para a praia. Sabe o que Jesus está fazendo lá na praia? Assando um peixe para receber seus discípulos, para receber seus amigos. Eles pescaram, estavam com fome. Jesus não traz censura, não traz puxão de orelha, ele traz amor, o tempo todo, e é incondicional, é permanente, é eterno, é uma irradiação, porque vejam o zelo, meus amigos, vejam o zelo. Às vezes a gente está passando por dificuldade, numa dificuldade tremenda, e a gente acha que a gente está sozinho, a gente acha que não tem ninguém. A gente olha para os nossos colegas da terra e todo mundo nos abandonou. Ninguém ficou com a gente. Mas eis que se nós pararmos para escutar, nós temos um amigo de verdade, um amigo incondicional,
um amigo de todas as horas. Alguém que olha por nós, que quer o melhor para nós, que busca nos auxiliar ao longo de milênios. Alguém que nos tem em tão grande conta, que veio pessoalmente nos ensinar a amar. Alguém que recebeu das mãos do Criador há 4,5 bilhões de anos atrás, um planeta, e ele veio trabalhando. Gente, ele não trabalhou uma semana por nós. Ele não trabalhou 1000 anos por cada um de vocês. São 4 bilhões de anos trabalhando por mim. Antes que eu pensasse, ele já estava pensando na minha felicidade. Às vezes a gente desiste de filho. Às vezes a gente desiste de marido, de esposa, de amigo. Às vezes a gente desiste de pais. Às vezes a gente desiste de nós mesmos. Mas ele não. Ainda que nós sejamos um Hitler, um Eduardo Cunha, um Manuel, ainda que nós sejamos um criminoso, daqueles que falam assim, não me solta não, porque se vocês me soltar eu vou matar de novo, eu não dou conta de fazer outra coisa, eu estou doidinho para matar, se vocês me soltar eu vou matar de novo, não me solta não. Não importa, Ele está nos amando, Ele está trabalhando pela nossa recuperação moral. Ele está providenciando situações, encontros, está afastando, abrindo porta, fechando porta, dando-nos oportunidades. Porque é uma amizade, é um amor extraordinário. Eu quero aprender esse amor. Entender esse amor de Jesus me faz muito bem. Eu não estou mais sozinho. Nunca estarei sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu nada temerei. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. E é sério, Ele está comigo. Ele está com cada um de nós. Porque Ele vai nos dizer que não fomos nós que escolhemos Ele. Ele nos escolheu. Isso é maravilhoso. Ele nos escolheu. Porque se dependesse da minha escolha, eu vivo negando a Ele. E Pedro é fichinha. Pedro é... Eu nego Ele muito mais do que Pedro, jamais negou. Eu traio Ele muito mais que Judas. Mas é Ele que me escolheu. É Ele que me ama, vem dEle, é incondicional. Gente, acordar e pensar nisso é libertador. Eu não dependo de implorar amor para as pessoas. Eu não dependo de migalhas. Nós temos em abundância, Ele tem em abundância. É vida e é vida em abundância. Então, meus amigos, colhem no homem. Colhem nele. Se liguem nele. Vamos com ele. Porque nele nós encontraremos o caminho, a verdade e vida. Mas nós temos uma outra história, que é uma história de um grande amigo nosso, de todos nós espíritas, o mentor do Chico. Emmanuel, conversando lá com o Espírito de verdade, que é o Cristo, recebeu uma tarefa. Emmanuel, junta um tantão de ovelha e vai para as terras do Cruzeiro. Vai para lá, meu filho.
Vai para lá e ame como eu te amo. Vá para lá e leve muita gente para amar naquelas terras também. Nós precisamos pôr muita gente amorosa, porque eu vou mandar muita gente que não é amável, para que vocês as amem, para que elas aprendam com vocês. Então veio Emmanuel, e não veio sozinho, veio Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Bittencourt Sampaio, Batuíra. Gente, é incontável, é uma falange, as estrelas do céu caíram sobre a terra. Por que Emmanuel ama hoje? Vou contar uma cena que ele conta para nós no livro 2000 anos. Ele estava com a filha leprosa, mas ele era um senador romano. Há várias existências ele era importante. E aquilo estava bem enraizado nele, sabe? Aquela coisa de comer com o imperador, ser da família do imperador, ser imperador. Essa coisa bem enraizada nele. Ele renasce ali, ele é senador do império. Só que ele traz uma filhinha leprosa. E ele é conduzido para a Palestina, exatamente na época do Cristo. Nessa época, ele não amava. Ele era muito disciplinado, muito certo com as coisas, mas ele não tinha muito amor, muita bondade no seu coração. Ele era meio rígido, duro, arbitrário. Não podiam pisar no calo dele de jeito nenhum. Assim era ele. Mas do lado dele tinha uma mulher extraordinária. Um anjo. 2 anjos. Porque essa mulher tinha uma escrava extraordinária. Uma rica e a outra pobre. As duas vivendo juntas. E as duas amorosíssimas. As duas amavam, independente de serem amadas. Já tinham aprendido com Cristo. Por isso que a gente disse que existem pessoas que aprenderam antes, que não gastaram a doutrina espírita. Para mim, depender da doutrina espírita é porque eu já tomei bomba pela 3ª vez. Eu não passei em Moisés, não passei no Cristo, e se Deus quiser, agora eu passo no Espiritismo. Chega? Então ele está num desespero. Porque, gente, dor no filho dói muito no coração da gente. Dói de um tanto que não tem cabimento. E doeu no coração dele. Doeu demais da conta. Então ele sai procurando Jesus. Mas procurando assim. Eu vou passar ali onde ele passa. Se eu encontrá-lo, eu convido ele para ir lá em casa. Ele vai ter uma honra. Quem sabe? Ele vai se sentir honrado. Afinal, eu sou um senador. Ele sai dessa forma. E anda e nada. Até ele chegar numa pracinha. E nessa pracinha, ele narra que seu sentimento estava transbordando. Que ele via na paisagem, no céu, nas estrelas, ele sentia uma grandeza, ele sentia alguma coisa diferente, seu coração estava diferente. Isso porque seus anjos de guarda, seus espíritos amigos, aqueles espíritos que já nos amam, estavam cuidando dele. Porque Jesus não trabalha sozinho. A gente acha que a gente só tem um que nos ama. E não é. Jesus, ele assume o foco. Mas dentro desse foco existem centenas de milhares de espíritos que nos amam. Não é 2 ou 3, não. Centenas de milhares de espíritos que nos amam. Que cuidam de nós, que trabalham com Cristo, que amam como Jesus ama.
Então ele está sendo preparado para esse encontro. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, o imperador, nas magnificências de Capri, lhe havia impresso tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado. E força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele e, pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além de suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha, mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe repassavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Período de regeneração. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios.
se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, de humildade e de fé na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Jesus, e eu trouxe esse trecho para que nós entendamos, Jesus não chama apenas seus discípulos de amigos. Públio Lentulus ainda não vai segui-lo. Ele decide livremente não segui-lo. Ainda assim, qual é o termo que Jesus usa por 2 vezes? Jesus conversa 1 minuto com ele. Minutos. Por 2 vezes Jesus usa meu amigo. Meu amigo. Quem é amigo de quem nessa história? Públio de Jesus ou Jesus de Públio? Jesus de Públio. É por isso que existe uma condicional no Evangelho. Se guardares o meu mandamento, se guardares os meus mandamentos, então sereis meus amigos. Compreenderam? Vai entender, ficar do lado de Jesus para sentir o que Jesus sente. Sim, se você guardar os sentimentos, se você tomar isso para você, se você escolher isso, você passa a ser amiga do Cristo, porque Ele já é teu amigo. Vai entender o que é que ele sente. Lívia já era amiga. Lívia já era amiga dele. Tanto que vai lá interceder por ele. Tanto que também consegue A cura da filha. Não por ele. Entendemos? Entendemos nossas histórias de amizade? E aí, vocês acham que vale a pena a gente abrir mão dos nossos conceitos de mundo para experimentar um pouco desses conceitos cristãos? Este é o convite. Isso é que dá ser espírita. Nós somos defrontados com desafios que antes para nós eram simplesmente impossíveis, porque dependiam de nós unicamente. Mas nós não estamos sozinhos nessa tarefa. Jesus está do nosso lado, continuamente. Se nós escolhermos caminhar com Ele, Ele nos sustenta, Ele nos guia, Ele nos conduz, Ele quase que nos carrega. Quase que nos carrega. Naquela história das pegadas na areia, Ele chega a carregar mesmo. Vocês conhecem a história das pegadas, né? É promessa. É promessa. E é promessa de quem sabe cumprir promessa. Não é uma promessa do Manuel. Por isso que eu pedi para ler o Evangelho de João. Só tem esse trecho no Evangelho de João. Vocês sabem por quê? Quem era o discípulo que mais amava? João. João era o discípulo que mais amava. Ele fez questão de retratar o amigo Jesus. Amigo dele, amigo nosso. E se Deus quiser, meu futuro amigo. Que a paz do Cristo nos envolva a todos. Em nome de todos, deixa eu te dar um abraço e eu te abençoe.